Olá, mulheres, a graça e a paz. Aqui é a pastora Evelyn. Seja muito bem-vinda ao nosso estudo bíblico de hoje. Nós já estamos no capítulo de número 3 do Evangelho de João. E esse capítulo é maravilhoso porque vai narrar a história, do encontro de Jesus com Nicodemos. Vamos lá? Você está preparada? Já separou aí o seu cantinho? Já está com a sua Bíblia? Já pegou o seu papel, o seu caderninho, sua caneta? Você já leu o capítulo 3 hoje? Então vamos orar agora? Feche os teus olhos. Pai, nós te rendemos graça. Obrigada porque a tua presença tem nos mantido de pé nesses dias. E tudo que nós queremos é mergulhar cada vez mais profundo no conhecimento da Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento cada vez mais, que nós possamos compreender tudo que a Tua Palavra quer nos revelar nesse tempo. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ilumine, ó Deus, nos inspire, Espírito Santo, a compreender a poderosa Palavra do Senhor. Abençoa, Espírito Santo, cada uma dessas mulheres. Eu entrego cada uma em Tuas mãos, que todo cansaço, ó Deus, físico, mental ou espiritual, ó Deus, não possa vencer o desejo de estudar e conhecer mais profundamente as Escrituras sagradas. Então, Senhor, nos dá um novo fôlego de vida, renova cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus. Então vamos começar, vamos dar início. Vamos falar um pouco sobre o versículo de número 1. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um professor muito sábio daquela época, justo, também muito sábio. Ele era um fariseu. Para quem não sabe, os fariseus eram um grupo de judeus muito devotos, à Torá. E a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido como Pentateucos, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Então, Nicodemos, ele fazia parte, desse grupo de fariseus que eram muito religiosos, ao mesmo tempo que eles conheciam muito bem as Escrituras, mas era algo apenas exterior. Eles faziam as coisas mais para que os outros vissem, mas o coração deles não era um coração puro, um coração que agradava a Deus. E ele, além de fariseu e líder do povo, ele era membro também do conselho superior da sinagoga. Ele era um homem muito importante, entre os judeus, entre os fariseus. Ele era um homem muito conhecido naquele tempo em Jerusalém. E ele vinha de uma importante família, de Jerusalém. A família dele era toda uma família de autoridades, que conheciam as Escrituras. Então, ele seguia, aquela linhagem, vamos dizer assim, de autoridades, de pessoas que eram altamente conhecedoras das Escrituras, do Pentateuco, da Torá. E Nicodemos, ele também ajudou no sepultamento de Jesus, doando uma grande quantidade de especiarias. Na época, ele que doou os óleos, a mirra, o aloés, que era algo muito usado para se fazer a unção do corpo, enfim. Então ele ajudou também no sepultamento de Jesus. Ele ajudou na parte das faixas, todo aquele aparato que era usado no sepultamento, as coisas que envolveram, os panos que envolveram o corpo de Jesus foram doados por esse homem chamado Nicodemos. Vamos ao versículo 3. Essa expressão grega traduzida como de novo, esse nascer de novo, esse de novo,
ele pode significar novamente ou do alto. O novo nascimento ou regeneração é o ato pela qual Deus concede uma vida espiritual àqueles que seguem a Cristo. Então, sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais e nem entrar no reino de Deus. Porque você sabe que as Escrituras dizem também que as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito. Então, é necessário esse nascer de novo da água e do Espírito. E esse nascer da água e do Espírito, esse na água é pelo batismo nas águas, né? Que significa arrependimento de pecados. No versículo 5 agora, né? Nascer da água, que no grego é traduzido por udor, e do Espírito, no grego, é pneuma. Então, certamente Jesus se referia à obra purificadora do Espírito Santo através do novo nascimento, porque o Espírito Santo é esse que nos purifica. Amém? Vamos ao versículo 8. Então, assim como o vento, né, é invisível, nós conseguimos percebê-lo pelo seu som, né, pelo sonido, o barulho que ele reproduz enquanto ele está soprando. Então, da mesma forma que o vento ele é invisível, mas ele é sentido e ouvido, assim também é o Espírito Santo, né? Ele é observado pela sua atividade sobre os nascidos de novo e pelo seu efeito sobre eles. Então, nós identificamos o Espírito Santo através daqueles que nascem de novo, através das atitudes de uma pessoa que nasceu de novo através do novo nascimento pelo batismo nas águas e pelo nascimento através do Espírito, o novo nascimento através do Espírito. As obras que o Espírito Santo faz através desses novos nascidos, né, são o efeito, né, da atividade, do trabalho do Espírito Santo. Então, isso é percebido através da minha e da sua vida. E a conversa entre Jesus e Nicodemos aconteceu à noite. Você vai ver isso daí escrito com bastante clareza, né? Que Nicodemos procurou ter com Jesus durante a noite. Isso também nos sugere de que ele foi escondido, pois se ele era um fariseu, ele não poderia ser visto, né, se encontrando com Jesus. Por isso que ele foi à noite, para que ninguém o visse. E as conversas noturnas, geralmente, elas aconteciam onde? No piso de cima, superior da casa, ou seja, no terraço, né, na parte externa da casa em cima. Então, é bem provável que enquanto eles conversavam, o vento estava soprando. Por isso que Jesus usou o vento como símbolo da obra do Espírito Santo, para que Nicodemos entendesse o que é nascer de novo. Então, essa palavra grega traduzida por Espírito também significa vento. Amém? Versículo 13 agora. No versículo 9 que nós lemos, né, se referindo ao novo nascimento, Nicodemos ele pergunta para Jesus: mas como pode ser isso? Isso que? O novo nascimento. Como é nascer de novo? Como pode acontecer isso? Aí Jesus responde a pergunta dele: o novo nascimento é pelo Filho, pela cruz. Nós vamos ver isso agora mais no versículo 14. E pela fé, no versículo 15. Então Jesus responde a pergunta dele dizendo: olha, o novo nascimento é pelo Filho, pela cruz e pela fé. Não tem como nascer de novo se não for dessa forma. Porque Nicodemos ele ficou se perguntando: olha, mas como eu vou entrar novamente, né, dentro, né, do útero da minha mãe? Como que eu vou nascer de novo? Então Jesus ele faz ele simplifica, né, essa explicação a ele, dizendo que o novo nascimento é através do Filho, que é ele, Jesus, pela cruz, porque simbolizava o sacrifício que Jesus iria passar mais à frente, no final, quando ele fosse se entregar à morte, e pela fé, porque depois que ele morreu e ressuscitou, nós, né, eles e nós até hoje,
nós podemos ser salvos, receber esse novo nascimento através da nossa fé, porque nós não o vimos, né? Mas nós cremos. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Glória a Deus. Vamos ao versículo 14. Esse relato é muito interessante, porque João destacou tanto a humilhação da cruz quanto a majestade e a ressurreição em todo o seu evangelho. Deus, ele puniu os israelitas no deserto com cobras venenosas, mortais, depois que eles reclamaram, falaram contra Deus e contra Moisés. Você vai ver isso lá em Números, no capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Vai estar esse relato exatamente no versículo 14, que está aqui, está lá em Números 21, do 4 ao 9. Foi uma punição de Deus enviar aquelas cobras mortais por causa da reclamação do povo contra Deus, contra Moisés. Então, quando o povo suplicou, ao Senhor por misericórdia, Deus fez o quê? Ele mandou Moisés erguer uma cobra de bronze sobre uma estaca, um poste, dentro do acampamento. E Deus, ele prometeu que qualquer um que olhasse para aquela cobra de bronze seria curado da picada venenosa. Caso alguém fosse picado, era só olhar para aquela estátua de bronze que seria curado da picada da cobra e salvo da morte. E esse episódio do Antigo Testamento indicava Jesus, que seria levantado sobre a cruz como sacrifício necessário para a salvação da humanidade. É por isso que diz assim: assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, morto numa cruz. Vamos pular lá para o versículo 24, vamos ao 17, versículo 17 primeiro, vamos lá? Aqui está nos dizendo que Jesus, ele veio a primeira vez, para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quando ele vier novamente, a segunda vinda, que é a que nós estamos aguardando, ele virá para quê? Para julgar todos aqueles que recusam a sua salvação. Agora sim, vamos no 24. Aqui, João Batista ainda não havia sido lançado na prisão. Os evangelhos sinóticos, quem lembra o que são evangelhos sinóticos? Está lá no estudo do capítulo 2. Então, os evangelhos sinóticos, principalmente Mateus e Marcos, eles dão a impressão que a prisão de João aconteceu logo depois do batismo de Jesus. Mas esse verso esclarece que houve sim um intervalo entre a prisão de João, durante o tempo em que os dois ministravam juntos, João e Jesus. Não foi logo depois do batismo de Jesus, houve um tempo depois disso até a prisão de João Batista. É João Batista, tá, gente? Não é João, o evangelista, não, que escreveu o livro que nós estamos estudando. Vamos ao 27, 28. João Batista, ele deixou bem clara a relação que havia entre ele e Jesus. Primeiro, ele fala acerca de si mesmo, lá nos versículos 27 ao 29. Depois, ele fala de Jesus, nos versículos 30 ao 36. Então, João explicou aqui que ele não podia aceitar a posição de supremacia, a posição super elevada que os seus discípulos queriam dar a ele, porque ele não tinha recebido isso do céu. João Batista, ele não queria estar na posição em que os seus discípulos o queriam colocar, porque ele sabia que era um lugar elevado demais e que não era para ele. Ele teve esse discernimento, ele sabia qual era o lugar dele. E nós devemos ter essa aprovação também de Deus para fazer qualquer coisa na nossa vida, inclusive para a obra de Deus. Nós precisamos saber exatamente o lugar em que Deus quer nos colocar. Nós não podemos deixar que coisas, situações ou pessoas nos elevem acima da nossa posição ou nos coloquem até abaixo também. O importante é nós estarmos onde Deus quer que estejamos. Vamos ao versículo 30.
Aqui João Batista, ele salientou o quê? Que Jesus ele tinha que crescer, né? Na sua popularidade, ele tinha que se tornar maior, ele tinha que se tornar grande, conhecido, enquanto, né, ele, João, ele precisava diminuir, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Jesus ele tinha, né, na visão de João, ele tinha que crescer pela sua divindade, pela sua origem divina, por ser o próprio Deus, né? Pelos seus ensinamentos, né, que eram divinos, que são divinos também, e principalmente pela sua autoridade. Então João ele reconhecia todos esses atributos em Jesus e ele fazia questão de que ele crescesse em todos esses atributos e que ele viesse a diminuir. Vamos ao último versículo desse capítulo 36. A tradução desse verbo ter, ela está no presente do indicativo. Então, quem crê tem a vida eterna como uma herança já no tempo presente, no nosso tempo. Quem crê já tem, né, essa vida eterna hoje, mesmo que ela ainda não chegou, porque nós ainda estamos aqui, mas quem crê já tem ela nesse tempo. E da mesma forma, quem recusa a crer em Jesus já tem a ira de Deus também nesse tempo presente, né? Não vai ser apenas no dia do juízo final. Quem hoje se recusa a crer em Jesus já tem a ira de Deus nesse presente tempo. Amém, queridas? Bom, mais uma vez nós finalizamos o capítulo 3 desse estudo do Evangelho de João. Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-las a entender e compreender um pouco mais sobre as Escrituras. Te aconselho mais uma vez a você reler, a você ouvir e acompanhar na sua Bíblia. Vai pausando para que você consiga entender o que eu estou tentando te explicar. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente e até o próximo capítulo.